Dentro do programa Trocando em Miúdos, do assunto da semana sobre óleos, e geralmente em se tratando de saúde existe sempre uma tendência de se negligenciar quando o assunto diz respeito aos óleos, né? E no programa de hoje nós vamos conversar com o Dr. Mário Carvalho, que é médico oftalmologista do ISO Olhos. Vamos falar sobre lentes de contato. Doutor Mário, bom dia. Bom dia, Márcio. O Conselho Regional de Medicina, ele editou uma resolução em fevereiro agora de 2011, disciplinando a indicação, a adaptação e também o acompanhamento do uso de lentes de contato como procedimentos médicos. Sim. Qual foi a principal motivação do Conselho ao baixar essa resolução? Olha, a motivação é em relação à proteção da saúde ocular da população brasileira, porque houve um desvio da maneira com que as lentes de contato estavam sendo adaptadas e utilizadas pelo público em geral, não por parte das pessoas, mas por parte dos pontos de vendas que passaram a se instituir pontos de adaptação de lente de contato sem a mínima assistência médica, que é um problema, e passou a comercializar a lente de contato como um produto qualquer que a pessoa coloca na sua superfície ocular, como se não tivesse nenhuma interferência na sua saúde dos olhos. Então, em relação a isso, o Conselho Federal de Medicina se manifestou, orientando a população através dessa lei, que diz que a adaptação de lente de contato é de exclusividade de um ato médico, porque a lente de contato entra em contato com os tecidos oculares, e a lente de contato sem a orientação devida pode trazer sérios problemas para a pessoa, inclusive pôr no risco de desenvolvimento de úlceras infecciosas na córnea e, com isso, consequentemente, uma possível até cegueira do paciente. Tá, e em cima do que foi dito, doutor Mário, eu perguntaria quais são os pontos positivos e negativos do uso da lente de contato. Bom, os pontos positivos são vários. Por exemplo, o paciente jovem, às vezes que tem uma atividade esportiva, ele míope ou astigmata, uma pessoa que depende de uma boa performance de visão para longe, que tem, às vezes, um esporte de contato, por exemplo. Então, essa pessoa ela vai se beneficiar bastante da lente de contato, porque vai dar mais liberdade e mais capacidade para desenvolver sua atividade. Um outro ponto positivo, um paciente automíope, onde o óculos induz uma diminuição da imagem projetada na retina, esse paciente, com o uso da lente de contato, ele melhora a sua capacidade visual porque há uma magnificação da imagem projetada nos olhos. Um outro ponto positivo que também deve ser considerado é o próprio efeito estético. Tem pessoas que não se vê na condição de usuário de óculos, né? E isso para ela é um benefício porque melhora a sua autoestima. Agora, como ponto negativo que eu vejo é a maneira que as lentes são tratadas aqui no Brasil. Então, assim, um ponto negativo é a pessoa usar uma lente sem orientação médica, sem o uso adequado das soluções que são utilizadas para limpeza, e isso acarretando os problemas que já foi citado aqui, relacionados a contaminações e infecções. Um outro ponto negativo, a exemplo das lentes, principalmente com lentes gelatinosas, que a pessoa às vezes é um paciente mais jovem, ou quer ir para um clube, quer frequentar uma piscina, e ele já é orientado pelo médico que lente de contato com piscina não combina bem, porque a água de piscina é uma água limpa, mas ela pode ter contaminações, né? Tem fungos, protozoários, né? Dentro desse eu cito um bem específico, chama acantameba, que pode contaminar a lente, gerando uma grave lesão corneana, que é uma infecção corneana por acantameba. Então, os pontos negativos estão mais relacionados ao uso indevido da lente de contato, ou à má orientação da lente de contato, ou à negligência do paciente em seguir as orientações médicas. E o ponto negativo também que eu relembraria aqui, é que as lentes hoje, da maneira que são comercializadas, elas são comercializadas por qualquer ponto de venda que se intitula um centro de adaptação de lente de contato sem orientação médica e visando apenas o lucro e não se importando sequer com a possibilidade do paciente contrair uma infecção, gerando com isso um grave problema de saúde ocular da população. Aliás, outro dia, doutor Mário, eu observei na fachada de uma ótica um cartaz anunciando consultas a R$ 40, né? Eu até fui indagar do vizinho
se a consulta era feita pelo proprietário da ótica ou se existia algum médico de plantão ali dentro da ótica, né? Aí eu fui informado que funcionava anexo à ótica uma clínica onde os médicos atendiam a preços módicos, né? Quer dizer, aí eu fico me perguntando sobre a questão ética. Onde é que mora a questão ética aí, doutor Mário? Ora, ô Márcio, sem dúvida, você percebe que isso é uma conduta antiética. Primeiro que médico oftalmologista não tem que ter relação nenhuma com ótica. O médico oftalmologista, cabe a ele prescrever a melhor correção para o paciente e dar liberdade ao paciente procurar o estabelecimento que lhe interessa para confeccionar o óculos. Agora, você há de convir comigo que em toda profissão você tem bons e maus profissionais, éticos e não éticos, né? A medicina não é diferente, a oftalmologia muito menos. Então, a população que sabidamente é informada de qual é a função do médico, sabe os deveres do médico, os direitos do médico, ela com certeza, a pessoa que vê uma placa dessa, ela vai desconfiar que esse valor de R$ 40 provavelmente está embutido depois um óculos que ela vai pagar mais caro, tirando a diferença. Então, eu imagino que seja assim, esse tipo de relacionamento de médico com ótica, que é totalmente abominado, não só pelo Conselho Federal de Medicina, mas também pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Isso é proibido. Então, sim. E o próprio profissional médico deve ter uma diferença, né, para pelo menos compensar o valor, quer dizer, em cima do ótico a comissão também poderia aumentar o valor da consulta, né? Isso eu não sei te posicionar como é que funciona, mas assim, esse relacionamento do oftalmologista ou médico que se intitula oftalmologista com ótica, ele não é bem visto. Agora, existe também, Márcio, aqui no Brasil, e isso às vezes não é nem um oftalmologista que está lá fazendo consulta, é um técnico que se intitula optometrista, que se acha no direito de prescrever óculos, coisa que também é proibido por lei. Pois é, em cima disso eu queria perguntar o seguinte, será que essa portaria do Conselho, ela também não teve por objetivo atingir esse tipo de gente? Porque hoje a gente tem pessoas que não são médicas fazendo adaptação de lentes de contato, né? Com certeza. E o Conselho Federal de Medicina está interessado em proteger a população de maus profissionais e de técnicos que não estão aptos a exercer determinadas funções. Agora, esses problemas de técnicos que se intitulam optometristas para se prescrever óculos, isso deveria ser fiscalizado pela Secretaria Municipal de Saúde, pela Vigilância Sanitária, que tem que cuidar da saúde da população, e a gente sabe que pessoas que não são capacitadas, e a oftalmologia é uma especialidade extremamente tecnificada, extremamente organizada, e que a pessoa tem que ter profundos conhecimentos de medicina e de oftalmologia. Não são 6 anos de medicina, são 6 anos de medicina, mais 3 anos de especialização, mais 2 de mestrado e doutorado. Então você vê que há um longo caminho do médico para chegar numa especialidade para poder atender a pessoa e dar a ele a confiança de poder seguir as suas orientações. Então, baseado nisso, a Secretaria de Saúde, com a Vigilância Sanitária, devia proteger a população desse tipo de atitude que a gente vê nas cidades que estão querendo implantar esse tipo de profissional nessas regiões. Algumas especialidades, algumas profissões, por exemplo, o dentista, há muito já aboliu da atividade diária das cidades o dentista prático. Por quê? Porque não é uma pessoa formada com capacidade para resolver o problema de saúde bucal da população. E isso para a medicina, você vai ver em várias outras áreas, que tem muitas outras áreas da medicina que tem alguns profissionais que podem ser algum técnico que se relaciona com determinada especialidade, mas que ele eventualmente se intitula uma pessoa capaz, porque se acha técnico suficiente e conhecedor o suficiente para poder tomar condutas que caberia única e exclusivamente ao médico. Aliás, dentro das ciências médicas, a gente vai encontrar também o problema do farmacêutico, né? A ausência, e o balconista se faz de farmacêutico muitas vezes, né? Exato, Márcio. Por exemplo, hoje o Conselho Federal de Medicina, o próprio Ministério da Saúde, tem cada vez mais evoluído na regulamentação de medicamentos que são de exclusividade e com prescrição de receita exclusiva, exatamente para tentar coibir essa prática nefasta para a população, porque você, às vezes, se estiver num ambiente lá da Amazônia, que não tem médico, e eventualmente tem uma pessoa lá que pode ajudar uma outra, se é que isso poderia ser feito, você pode até entender pela dificuldade da população ribeirinha, que está naquele ermo, né, que não tem assistência médica de ninguém. Agora, numa região
evoluída, como essa região de Uberlândia e todo o Brasil Central, onde você tem um acesso, querendo ou não, é um acesso fácil à medicina hoje, você pode ir no UAI, que você tem um médico de plantão para te atender, para te dar a receita, te dar a orientação correta. Agora, você se esquivar desse benefício para ir numa determinada farmácia ou numa determinada ótica, comprar um medicamento sem receita médica, sem orientação, que medicamento tem drogas, e drogas pode trazer muitas complicações para o indivíduo, ou um paciente que está enxergando mal, vai numa ótica, compra lente de contato, de repente ele é um portador da doença como glaucoma e evolui para uma cegueira, isso não condiz mais com a época que nós estamos vivendo, com essa evolução total, não só da medicina, mas da economia como um todo. Nós estamos conversando com o Dr. Mário Carvalho, que é médico oftalmologista da Iso Olhos e especialista em catarata. E o assunto que nós estamos conversando é lentes de contato. Quais são as grandes novidades do mercado no tocante a lentes, doutor? Olha, hoje você tem, de lentes, você tem várias lentes de contato, não só em desenho, mas também em materiais. Você tem as lentes rígidas, que têm materiais mais permeáveis ao oxigênio, o fluorocarbono, com melhor tolerabilidade do paciente. Tem diferentes tipos de lentes de contato gelatinosas, não só sendo, por exemplo, lente para hipermetro, para míope, para astigmata, para pessoas com vista cansada, com diferentes maneiras de uso. Então, assim, o capítulo lente de contato ele é muito vasto. Então, ele é muito amplo. Então, cabe ao médico, conhecedor dessa subespecialidade da oftalmologia, ter esse conhecimento devido para poder orientar esse material adequado para cada paciente. Então, assim, a gente tem que observar as lentes de uma maneira genérica para poder especificar para cada paciente qual a melhor lente adequada para aquela situação. Então, lentes nós temos várias, mas não poderia ficar aqui citando diferentes tipos de lentes que não é do entendimento da população para isso, mas na avaliação clínica do consultório, a pessoa vai poder fazer o teste, ver a relação da lente com a córnea, ver o material que ele precisa, ver as condições que o paciente se interessa para usar, ver qual a necessidade do paciente para ele indicar o melhor material, o melhor adequado a esse determinada pessoa. E qual a sua opinião sobre essas lentes descartáveis, hein? Usa uma semana e joga fora, hein? Olha, você tem que avaliar essa situação por dois aspectos. Primeiro, é claro que as lentes descartáveis, elas são muito práticas na maneira de usar, porque você usa e descarta sem o tempo devido para ela ter uma contaminação dos tecidos do próprio organismo. Então, do ponto de vista prático, elas são muito boas. Economicamente, elas têm um custo maior. Porém, cabe lembrar aqui que, apesar de algumas orientações que vem até nas embalagens, olha, lente de descarte semanal para dormir 7 dias por semana com a lente, que não tem problema. Isso é muito relativo, porque alguns trabalhos na oftalmologia têm mostrado que, apesar da incidência de contaminação e infecção de lente de contato bem adaptada ser baixa, a incidência de infecções elas são maiores em pacientes que não tiram a lente, por exemplo, para dormir. Isso é mais do que lógico, porque você fica com um determinado material na superfície dos seus olhos o tempo todo, a contaminação que ele tem com as próprias bactérias da superfície ocular, ela é muito maior. Então, o risco ele é mais alto da contaminação bacteriana da lente de contato de uso diário, sem o devido descanso noturno para fazer a sua limpeza. Tá, e quais são as lentes de mais fácil adaptação e quais são aquelas mais complicadas, por exemplo? Olha, depende muito da patologia ou da doença de base do paciente. Por exemplo, uma lente de contato que eu considero uma dificuldade maior na adaptação, não só do ponto de vista médico, como do próprio tolerância do paciente, são as lentes fluorocarbonadas, que são as lentes rígidas, em pacientes portadores de uma doença chamada ceratocone. Então, é uma adaptação mais difícil, mas que a lente de contato rígida, fluorocarbonada, ela traz um benefício enorme em termos de qualidade de visão, de conforto visual para o paciente. E esses pacientes se beneficiam bastante, porque são pacientes que, quando não bem adaptados de lente de contato, geralmente são pacientes que já vão para um transplante e algum outro tratamento complementar. Então, das lentes que eu considero mais difíceis de ser adaptadas pelo paciente são as lentes rígidas. Porém, existe um mito muito grande da população, considerando que a lente rígida é muito pior do que a lente gelatinosa. Não é bem assim. As lentes rígidas bem adaptadas, elas são muito boas e até melhores do que as lentes gelatinosas em todos os aspectos. Ela só perde no aspecto de conforto inicial, entendeu?
Tá, o senhor falou de infecções, doutor Mário. Eu queria perguntar o seguinte: a questão da asepsia, da higienização das lentes, como é que deve ser feito exatamente para evitar aí essa relação das lentes com as infecções por fungos e bactérias? Olha, são condutas básicas. Por exemplo, quando o paciente vem no oftalmologista, ele vai ser informado que ele vai receber suas lentes, ele vai ser treinado para colocar e tirar as lentes, só que a gente tem que começar as orientações primeiro com um princípio básico, lavar a mão. Né? O paciente precisa lavar a mão para poder usar, para manusear a lente de contato. Segundo, ele tem um blister, uma caixinha onde ele guarda a lente de contato, que se o paciente não for informado que uma vez por semana ele pode lavar com água e sabão, ou com escova de dente, ou põe ferver, para poder fazer uma limpeza adequada, o paciente esquece. E às vezes o paciente chega com a lente já de uso de 1 ano, você olha a caixinha da lente de contato, está cheio de detritos, de resíduos, de sujeira mesmo. Então, assim, orientar o paciente a lavar a mão, orientar ele a fazer a limpeza do recipiente da lente de contato e, muito importante, orientar a usar essas soluções de uso de lente de contato, que são soluções que têm ali produtos químicos que servem para matar bactérias, fungos, cistos, desses germes que são os potenciais causadores de infecções corneanas. Bom, nós tivemos recentemente, doutor Mário, notícias de que lá na Ásia, pessoas que usam lentes de contato sofreram úlceras corneanas graves. Uhum. Então, eu perguntaria, qual é a incidência e probabilidade, por exemplo, da lente de contato ocasionar uma perfuração da córnea, por exemplo? Não, a lente diretamente bem adaptada, ela não causa isso, mas a contaminação ou a infecção que ela tenha secundária ao uso que o paciente tem em secundária ao uso da lente, essa infecção, como ela causa uma destruição do tecido corneano, essa pode causar perfuração, principalmente se for uma bactéria muito severa. Por exemplo, uma bactéria, vou citar o nome aqui, chama Pseudomonas. Então, essa é uma bactéria que pode contaminar uma lente e causar uma perfuração em 24 horas, se for uma virulência muito alta. E também a cantameba, que é uma ameba de vida livre, que está muito presente em piscinas, né, como eu disse. Essa contaminação por acantameba, ela também pode provocar uma úlcera corneana, que quer dizer uma infecção na córnea, e que leva à perfuração. Tá, mas o problema estaria nas lentes ou no líquido conservante? Geralmente, Márcio, é o mau uso ou a má estocagem da lente. Né? Por exemplo, se o paciente usa um soro fisiológico, que é água e sal, e guarda na geladeira, isso tem muito na farmácia, você vê muito nas farmácias vendendo soro fisiológico para lente de contato. Aí a paciente esquece que aquele soro, ele não tem nenhum produto químico ali que promove realmente a limpeza profunda da lente e mata todos esses bichinhos que nós falamos aqui. E esse guardado na geladeira vai servir, o soro serve para contaminação, não tem como aqui não contaminar. Então, geralmente, o que ocorre é o mau uso às vezes, uma deficiência na orientação das pessoas. Né? Agora, essa compra de lentes pela internet, ela expõe a que tipo de risco as pessoas que pretendem usar lente de contato, doutor Mário? Expõe todos os riscos que nós comentamos, porque geralmente as pessoas pegam uma receita médica do oftalmologista. Ah, não, eu não vou fazer uma adaptação de lente. Ele vai na internet, vê lá, clica lá nesses programinhas que tem prontos, acha que aquilo lá está o correto, de repente ele compra uma lente que é uma lente apertada, é uma lente que vai causar uma lesão na superfície corneana com mais intensidade, que a gente chama de erosão corneana, e isso vai fazer com que esse paciente tenha todas as complicações da lente de contato, que é o olho vermelho, irritação, intolerância à luz, eventualmente a contaminação e infecção. Então, a compra na internet, ela sai muito barata por alguns aspectos, mas ela pode ser muito cara por outros aspectos, se você considerar que a sua visão é um dos principais sentidos que você tem e que um risco de uma perfuração, de uma infecção ou uma lesão ocular vai prejudicar o seu desenvolvimento visual, não só no seu dia a dia, mas também na sua atividade profissional. Então, uma outra questão, doutor Mário, diz a respeito ao uso da mesma receita de óculos para as lentes de contato. O que o senhor poderia falar a respeito? É importante lembrar que a lente de contato não necessariamente tem o mesmo grau do óculos. Na maioria das vezes não tem. Então, por quê? Porque a relação do óculos que você faz no consultório e a relação da lente com o olho do indivíduo é totalmente diferente. Primeiro que a distância da lente do óculos ela está 12 milímetros da frente da córnea. A lente de contato ela é em cima da córnea. Então,
Só por isso, por um princípio físico, essa lente de contato já vai ter uma potência diferente do óculos. E se você considerar, por exemplo, as lentes de contato fluorocarbonadas, elas, dependendo do tipo de curvatura que você vai adaptar, que é o que melhor compõe o grau do paciente, ele pode ter um grau mais baixo ou mais alto que o próprio óculos. Então, não há uma relação direta entre grau de lente e grau do óculos. Tá, o senhor falou da curvatura, eu pergunto o seguinte, até que ponto uma lente apertada ou folgada pode ocasionar problemas? E que tipo de problemas? Olha, a lente apertada, ela pode, como o próprio nome já diz, é mesmo você imaginar um sapato apertado, machuca, dá calo, né? Então a lente apertada, ela vai fazer o quê? Indução de uma lesão corneana, vai induzir uma erosão, quer dizer, desepitelização da córnea, causando, então, com isso, uma porta de entrada para as infecções que são secundárias à lente de contato. A lente frouxa, ela não causa tanta problema em relação à lesão, mas ela dá uma péssima qualidade de visão para a pessoa. Por exemplo, uma lente gelatinosa frouxa, ela fica uma lente descendo muito. A lente de contato fluorocarbonato frouxa, ela cai toda hora. Então, é mais ou menos esse raciocínio, Márcio. Tá, existe muito mito e algumas verdades. Eu queria até colocar uma questão para ver se é mito ou se é verdade. É verdade, por exemplo, que o uso da lente de contato pode contribuir para a perda da sensibilidade da córnea? Ela pode diminuir, sim, a sensibilidade corneana. Pode sim, Márcio, isso é verdade. Você tem um paciente, às vezes, usuário de lente de contato crônico. Não só isso, a lente de contato, olha, do tanto que é importante uma adaptação bem feita. A lente de contato, ela está em contato com o principal centro produtor de célula da revitalização corneana, que é uma região da córnea chamada limbo. E essa lente de contato, quando mal adaptada, ela pode causar uma depressão, quer dizer, uma diminuição das células que a gente chama de totipotente, eu vou dizer assim aqui, que são as células primordiais que se multiplicam para causar epitelização corneana. Então, às vezes, o paciente pode ter problema de lente de contato, não só com a diminuição da sensibilidade, mas ele também pode induzir problemas de diminuição da epitelização corneana por deficiência limbar, que a gente chama de deficiência da célula primordial, que se multiplica para a epitelização corneana. E os outros aspectos também, a lente de contato pode causar toxicidade corneana e, com isso, diminuir a oxigenação da córnea. Nós trocamos o oxigênio da córnea pelo meio externo. A lente de contato é uma barreira dessa oxigenação. Então, se você tem pouco oxigênio na córnea, a córnea é uma estrutura, é um tecido avascular, o que o organismo pensa? Olha, está faltando oxigênio na córnea, então eu vou induzir formação de vasos para levar oxigênio na córnea de maneira bem simples. Então, você pode ter, consequentemente, uma má adaptação de lente de contato, uma vascularização corneana grande, secundária a uma baixa oxigenação. Tá, uma outra questão, tem gente que quer economizar no uso do soro, né? Isso acarreta que tipo de prejuízo? Como eu disse, o uso da lente de contato, ele deve ser muito bem orientado a partir da adaptação, como também da preservação das lentes. Então, o que se usa para preservar a lente são as soluções específicas para a lente de contato. Por que disso? Porque não foi invenção de qualquer laboratório para vender produto de lente de contato. Isso foi pesquisado por vários anos, sendo mostrado que o soro que foi utilizado lá no começo, quando surgiram as lentes de contato de vidro, aquelas acrílicas que não tinha nenhuma permeabilidade ao oxigênio, o soro não serviria para você tratar de maneira adequada a superfície das lentes de contato que nós temos hoje, que são porosas, né? Que é onde se acumulam muitas substâncias, proteínas, né? Então o soro não tem nenhum benefício para as lentes hoje. Ele simplesmente traz um risco muito maior para as pessoas que usam lente de contato, que utilizam o soro para preservar as lentes, ela está se expondo a um risco desnecessário, porque o soro não faz nenhum tratamento dessas substâncias de proteínas, de cistos, de bactérias, que, como eu disse aqui, que são os principais agentes que podem levar às complicações de lente de contato. Bom, para a gente encerrar, eu perguntaria qual é o ritual para colocar e retirar as lentes de contato, doutor Mário? Bom, você fala durante o dia, né, para paciente que tem interesse em usar uma lente de contato? Isso. O ritual é o seguinte: o primeiro ritual primordial é você fazer uma consulta oftalmológica, né? Porque na consulta oftalmológica ele vai estudar a superfície da sua córnea, vai ver o seu grau, vai ver o diâmetro corneano, vai ver a curvatura, que aí a partir desse momento o médico vai discutir com o paciente qual é o melhor tipo de lente que melhor se adequa não só
ao seu problema visual, como também a própria necessidade que o paciente tem, por exemplo. Então, a partir do momento que o médico fez a orientação, ele vai fazer uma adaptação de lente, essa lente chega para o paciente, ele vai colocar, e esse paciente vai ser orientado como se manusear a lente, quais são os cuidados principais que ele tem, da importância que ele tem de usar essas soluções que são específicas para a lente de contato e da importância dele fazer as visitas periódicas no oftalmologista para poder detectar qualquer intercorrência de uma alteração na adaptação da lente de contato, por exemplo. Bom, eu disse que era a última, mas eu tenho que fazer mais uma pergunta. À vontade. Até porque nós estamos falando da venda pela internet e tal. Eu perguntaria, não está havendo uma banalização no uso de lente de contato, não, doutor Mário? Eu acredito que sim, viu, Márcio? Assim, a população ainda tem uma tendência muito grande à lei do menor esforço, você sabe isso. Uhum. E isso, em medicina, isso não é uma coisa que é muito inteligente por parte dos pacientes. Não é interessante. Sabe, o que vale a pena mesmo é você pensar que você tem uma visão, que ela é um dos sentidos importantes que você tem e que você não pode tratar a sua visão como uma coisa banal que você clica no computador e compra uma lente de contato e coloca ali e acha que você está enxergando. Isso aí eu penso que é uma atitude muito tupiniquim para um país que cresce, com a população que está sendo cada vez mais informada e que acho que as pessoas têm que pensar mais em relação à sua saúde ocular e que comprar lente de contato pela internet, ou comprar em ótica, ou em pontos de venda, qualquer, não é uma boa atitude, considerando que você tem que fazer ter um cuidado maior, não só com o seu organismo, mas principalmente com a sua visão. Então, eu como oftalmologista, o que eu poderia orientar é que as pessoas tenham um pouquinho mais de consciência. Acho que a função do seu programa, inclusive, é essa, de orientar as pessoas da importância que ele tem, aqui no caso, com os olhos, de que usar uma lente de contato é muito mais interessante você fazer essa adaptação, esse uso com a orientação do médico especialista, que é o oftalmologista. Só ele tem a capacidade de te orientar de maneira correta. Dentro do assunto da semana sobre olhos, falamos sobre lentes de contato. Conversamos com o médico oftalmologista da Iso Olhos, especialista em catarata, Dr. Mário Carvalho. Dr. Mário, foi um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você, Márcio. Um bom dia. Bom dia para você. Obrigado.